Olá, amigos de todo o Brasil, voltamos aqui com o nosso segundo bloco, dando sequência ao nosso estudo, dando seguimento ao nosso trabalho. Estamos aqui explicando o contraditório e ampla defesa e eu conceituei contraditório. Eu disse que contraditório significa ciência do processo, é informar alguém que contra essa pessoa corre um processo. Dar ciência do processo é formar a bilateralidade da relação jurídico-processual. E são irmãs essas estrelas, esses princípios, justamente são irmãos por quê? Porque a partir do contraditório, a partir do momento em que você sabe que contra você corre um processo, é que você vai poder exercer o quê? A ampla defesa. E ampla defesa significa o quê, professor? Significa oportunidade efetiva de defesa. A ampla defesa, eu repito, significa oportunidade efetiva. Não é só assim, vá lá, se defenda, não. Significa oportunidade efetiva, ou seja, a partir dos mecanismos, ferramentas de defesa, você tem que ter o poder de interferir no convencimento do julgador. Você tem que interferir no poder de convencimento do julgador. Com certeza, a professora Odete Medawar, ela falava que a ampla defesa ela só será possível quando enxergarmos os desdobramentos, né? As exigências da ampla defesa têm que estar presentes. Quais são os desdobramentos e as exigências da ampla defesa, Éden? Você tem que ter direito a um recurso, você tem que ter direito a uma produção de provas, você tem que ter direito a conhecer o rito daquele processo, você tem que saber quem é o órgão julgador, você eventualmente pode ter direito à defesa técnica. Tudo isso são elementos que compõem as ferramentas, os mecanismos a partir dos quais você vai poder se defender naquele processo, beleza? Então, quando falamos em ampla defesa, falamos em oportunidade efetiva de defesa. Com defesa por advogado, tem que ter defesa técnica como regra. A regra normal é que você sabe que as pessoas elas são muito mais amparadas em um processo e são com certeza a defesa ela se dá de maneira muito mais satisfatória quando há uma oportunidade de defesa técnica. Vamos falar aqui se é obrigatório ou se é facultativa essa defesa no processo administrativo, até no PAD com certeza a gente vai mencionar, daqui a pouquinho a gente fala, tem súmula do Supremo Tribunal Federal, mas falar em ampla defesa é falar em oportunidade efetiva de defesa. Professor, dentro da ideia, dentro do tema contraditório e ampla defesa, a gente lembra de recursos, a gente lembra aqui de produção de provas, a gente lembra de defesa técnica. Tem duas súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, duas, que tratam uma especificamente sobre a defesa técnica e a outra sobre o recurso. E tem mais uma também vinculante, e se eu falo em súmula vinculante, você tem que abrir os olhos, porque a potencialidade de incidência na sua prova ela é altíssima. Então, se eu falo em súmula vinculante, você tem que ficar bastante atento. Eu vou falar aqui, meus amigos, não de uma, não de duas, eu vou falar de 3 súmulas vinculantes que dizem respeito ao contraditório e à ampla defesa. Uma mais especificamente falando sobre os dois princípios, sobre contraditório e sobre ampla defesa de um modo geral, que vai ser a súmula vinculante número 3. Daqui a pouco eu falo dela. A outra vai ser a súmula vinculante número 5. E a súmula vinculante número 5, ela consagra o que, Éden? Ela consagra a questão da defesa técnica por advogado no PAD. Será que o PAD, aquele específico processo administrativo disciplinar, ele exige ou ele não exige? É obrigatória ou é facultativa a defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar? E ainda falaremos também relacionado aqui à ampla defesa do direito de recurso. E não há como hoje no Brasil falar em direito a recurso sem trazer para o debate, sem trazer para a discussão a própria súmula vinculante número 21 do Supremo Tribunal Federal. Não há como falar em direito ao recurso, em um processo, sem oxigenar aqui a súmula vinculante número 21 do Supremo Tribunal Federal. Professor, de todas essas súmulas, aqui em contraditório e ampla defesa, o que nós temos que observar? Venha comigo, close na tela. A primeira, estamos aqui no 2.2, e a primeira que nós analisamos é qual? Súmula vinculante número 5. Então, aqui no 2.2, falando especificamente sobre o princípio do contraditório e da ampla defesa, falando especificamente do princípio do contraditório e da ampla defesa, o que nós temos que observar, professor? Primeiro, súmula vinculante número 5. A primeira súmula digna de nota é a súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal. Se é vinculante, é óbvio que essa súmula ela é do Supremo Tribunal Federal. Se ela é vinculante, é óbvio que essa súmula é do Supremo. E o que diz, Éden? A pergunta é, como é que pode aparecer na sua prova? Na sua prova pode aparecer, pode cair. É facultativo, então é obrigatória a presença do advogado no processo administrativo disciplinar.
A ausência do advogado no processo administrativo disciplinar ofende a Constituição. A presença do advogado é obrigatória. Enfim, de qualquer forma, ele quer saber, é obrigatória ou é facultativa a presença da técnica, da defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar? Meus amigos, hoje, com a súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal, nós temos que não viola a Constituição a ausência da defesa técnica por advogado. Infelizmente, com muito pesar, eu dou essa notícia, com muito pesar, porque a gente sabe que a defesa técnica ela faz toda a diferença. Com o advogado já há inúmeras arbitrariedades que são cometidas, já há inúmeras arbitrariedades que são praticadas. Imagine sem a defesa técnica. Professor, e por que acontece isso? Bom, na verdade, a lei 8.112, inicialmente, ela trazia que a defesa técnica do advogado no processo administrativo disciplinar, ela era facultativa. Na verdade, davam a ideia de que era facultativa. O que acontece? Na dúvida, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania, o STJ, editou uma súmula vinculante. Na tela, olha lá, ou melhor, uma súmula normal, até porque a vinculante só quem edita é o STF. O STJ, ele havia editado a súmula número 343. Então, o STJ, ele já havia editado a súmula 343. Só que a súmula 343 do STJ, historicamente falando, ela sempre disse o que, Éden? A súmula 343 do Superior Tribunal de Justiça, ela disse, desde a sua edição, que é obrigatória a presença do advogado no PAD. Então aí, espancando qualquer dúvida que eventualmente poderia ter surgido quanto à participação do advogado no processo administrativo disciplinar, a súmula 343 do STJ, ela trouxe o quê? Ela trouxe que a presença é obrigatória. A lei dizia que era facultativo. A lei 8.112, inicialmente, sempre trouxe o quê? Uma previsão de que essa defesa técnica por advogado, ela era algo facultativo, ela era algo que, se não acontecesse no processo, não ia ter problema nenhum, em nada iria interferir nesse processo. O que acontece? A lei 8.112, na tela, dizia que era facultativo, então, no primeiro momento, você tinha aqui a lei 8.112 de 90, que é o regime jurídico dos servidores públicos civis da União. No primeiro momento, você tinha aqui a lei, dizendo que era facultativa. Depois, a súmula 343 do STJ, passando a dizer que é obrigatória. Nesse meio tempo, entre a lei, publicação da lei 90, e a edição dessa súmula 343 pelo STJ, que veio anos depois, né, a edição da súmula 343, que veio anos depois, muitas pessoas foram demitidas, por exemplo, do serviço público, sem a defesa técnica por advogado. Então imagine assim, ó, 50 mil pessoas ao longo de todos esses anos, antes da súmula ser publicada, da súmula STJ, foram demitidas sem defesa técnica. Aí vem a súmula 343 do Superior Tribunal de Justiça e passa a dizer o que, Éden? Que é obrigatória a defesa técnica do advogado no PAD. Todas aquelas 50 mil pessoas que foram demitidas do serviço público sem assistência técnica do advogado, pleitearam que reintegração. Se a sua demissão é nula, você tem que ser reintegrado. Se a sua demissão não observa as formalidades legais, o caso é de reintegração no cargo. E mais, reintegração no cargo com todas as indenizações atinentes ao tempo que você ficou parado, referentes ao tempo que você indevidamente ficou parado. O poder público começou a fazer o que, Éden? As contas. O poder público falou, bom, se eu tiver que reintegrar todo mundo que foi demitido sem defesa técnica de advogado, eu vou quebrar, eu vou à falência, porque eu não tenho como dar dinheiro para todo mundo. Primeiro que já não tem esse espaço para todo mundo, outros cargos foram ocupados, as pessoas foram demitidas e agora vão voltar, vão ser reintegradas e ainda tem indenização. Professor, como harmonizar, como conciliar tudo isso? Bom, várias ações foram ajuizadas, o poder público começou a fazer as contas e aí o lobby, a pressão, né, que indica os ministros do Supremo Tribunal Federal, você sabe, é o presidente da República, e o Poder Público Federal começou a fazer as contas, e o que acontece, Éden? O Supremo Tribunal Federal ele edita uma súmula muito mais preocupada com o bolso, com os cofres públicos, com o bolso da administração, do que com qualquer outro direito fundamental do cidadão, muito mais preocupado com o bolso do poder público. O Supremo edita a súmula vinculante número 5, dizendo que não viola a Constituição a ausência da defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar. É a posição que vale para a sua prova? É. Aí você fala, professor, mas eu abro o meu vademecum aqui e eu ainda encontro a súmula 343 da STJ, porque, na verdade, ela não foi cancelada. Deveria ter sido.
Claro, com a súmula vinculante, como o próprio nome sugere, ela vincula todos os demais órgãos do Poder Judiciário. Então, o STJ hoje tem que decidir de acordo com a previsão da súmula vinculante do STF. O STJ tem que decidir de acordo com a previsão da súmula vinculante do STF. Mas ele não cancelou a sua súmula. Embora ele não tenha cancelado, para sua prova, olha lá, embora essa súmula não tenha sido cancelada, você risca ela do seu vade-mecum porque ela perdeu o objeto. Isso é caso de perda do objeto. Perda do objeto por quê, professor? Porque a súmula vinculante número 5, ela diz não que é obrigatória. Ela confirma o que dizia a lei e ela diz que é facultativa. Ela diz que é facultativa a presença do advogado no PAD. Ela diz que é facultativa a presença do advogado no processo administrativo disciplinar. Não viola a Constituição a ausência da defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar. Infelizmente, o Supremo perde uma grande oportunidade de consagrar mais esse direito para os cidadãos brasileiros. E por que perde uma oportunidade, Éden? Mas se você não acha que deveria também salvaguardar as contas públicas, ele poderia fazer as duas coisas. Ele não fica modulando a eficácia temporal das suas decisões em controle concentrado de constitucionalidade e até difuso muitas vezes, a todo instante ele não fica modulando as suas decisões, inclusive quando edita súmula vinculante, ele poderia modular. Ele edita a súmula vinculante e ele poderia dizer que essa súmula ela começa a produzir efeitos a partir de agora, ou seja, todos aqueles que foram demitidos e que não tiveram acesso à defesa técnica por advogado no PAD, não tem problema, vão continuar demitidos mesmo, não tem que se falar em reintegração, porque a súmula ela poderia ter dado um efeito ex nunc, e o ex nunc bate na nuca e vai para frente, ex nunc é o prospectivo, então desta edição da súmula para frente, deveria ter sido assim a posição do Supremo, desta edição da súmula para frente é obrigatória a defesa técnica do advogado no PAD. Para trás não. Por que ele perde a oportunidade? Porque ele disse que é facultativa sempre. Ou seja, não só ele faz com que quem foi demitido não volte para o cargo, como até hoje, quem vier a ser demitido sem defesa técnica por advogado, só isso, com certeza, apenas tão somente isso, não vai ser suficiente para invalidar aquela demissão e para propiciar aquela reintegração. Porque essa é a posição que você deve adotar na tela para a sua prova com a perda do objeto da súmula 343 do STJ, vale tranquilo e naturalmente para a sua prova a súmula vinculante número 5 do STF. Beleza? Isso foi em relação à defesa técnica por advogado. Eu disse que em relação ao recurso, tem outra súmula vinculante. Quando o tema é recurso, qual seria a súmula vinculante, Éden? Súmula vinculante número 21 do Supremo Tribunal Federal. Quando o tema agora não mais é defesa técnica por advogado, quando o tema é recurso, você não pode perder de vista a previsão da súmula vinculante número 21 do Supremo Tribunal Federal. E o que diz essa súmula, professor? Que é inconstitucional. Já começa assim. A súmula diz que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de bens ou dinheiro para a admissibilidade do recurso administrativo. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de bens e dinheiro para a admissibilidade do recurso administrativo. Meus amigos, se para você recorrer o sujeito, o órgão, a repartição, a autoridade pública, lhe exigir, não, você vai ter que depositar um valor, você vai ter que arrolar um bem, você vai ter que garantir alguma coisa, está errado, viola a Constituição. É inconstitucional e ninguém na administração pode decidir de maneira diferente e pior, ninguém no Poder Judiciário, porque você sabe que a súmula vinculante, ela vincula todos os demais órgãos do Poder Judiciário e vincula também a administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Então, com certeza, do Poder Executivo e Judiciário, ninguém vai poder decidir de maneira diferente. Então, neste caso, é inconstitucional. Pela súmula, nos termos literais da súmula vinculante número 21 do STF, é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de bens e dinheiro para a admissibilidade do recurso administrativo. Pode recorrer e não precisa depositar, e não precisa arrolar, e não precisa garantir nada. Beleza? Tranquilo? Fechamos aqui essa ideia, súmula vinculante número 21, mas tem mais uma súmula vinculante quando o princípio é contraditório, quando o princípio é da ampla defesa. Na tela, vem comigo, olhe lá. Quando o princípio é contraditório, quando o princípio é ampla defesa, ainda temos aqui a súmula vinculante número 3. Súmula vinculante
número 3 do Supremo Tribunal Federal. Essa especificamente ela fala de contraditório, essa especificamente ela fala de ampla defesa. Essa especificamente fala de contraditório e de ampla defesa. Só que contraditório e ampla defesa, mais especificamente aonde, Éden? Mais especificamente nos processos que tramitam perante os tribunais de conta. Mais especificamente, perante processos que tramitam perante os tribunais de conta. Perante processos que tramitam no âmbito dos tribunais de conta. O que diz a súmula? Se você puder, abra essa súmula aí para que você me acompanhe. A súmula ela diz mais ou menos o seguinte. A súmula, meus amigos, ela diz que são assegurados nos processos que tramitem perante os tribunais de contas o contraditório e a ampla defesa, quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato que beneficiava o interessado. Então você tem um ato que lhe beneficia e esse ato vai ser anulado. Então imagine, um ato lhe beneficia e vão anular, um ato lhe beneficia e vão revogar. Bom, se vão revogar ou vão anular um ato que está lhe causando um benefício, você tem que ser chamado. Essa é a ideia. Então, da decisão tribunal que resulte em anulação ou revogação de ato que beneficie o interessado, é óbvio, cabe contraditório, cabe ampla defesa. A ideia é essa. Então, imagine que você fez um concurso público e o Tribunal de Contas está dizendo que esse concurso é legal. E o Tribunal de Contas quer anular. E o Tribunal de Contas ele quer cassar esse concurso. O Tribunal de Contas quer anular, o Tribunal de Contas quer cassar o concurso. Se você é aprovado, nomeado, empossado e ele quer dizer que esse concurso não vale, agora esse ato vai lhe prejudicar. Com certeza, o ato do concurso lhe beneficia, o ato conjunto ao procedimento administrativo do concurso lhe beneficiou e o ato de anulação desse concurso vai lhe prejudicar. Então, ele vai anular um ato que lhe beneficiava. Você vai ter que ser chamado. Tem que ter contraditório, tem que ter ampla defesa. Isso não tem dúvida, isso é indisputável. Da mesma forma que é indisputável o reconhecimento do contraditório da ampla defesa, se, por exemplo, você sagra-se vencedor em um procedimento de licitação, você teve todas as etapas tranquilamente preenchidas, publicação do edital, apresentação das propostas e recebimento dos envelopes, habilitação, classificação e julgamento, homologação, adjudicação, e você foi o vencedor, você foi aquele que recebeu a adjudicação, você foi adjudicado como vencedor daquela licitação. O Tribunal de Contas, não, a licitação é ilegal, tem fraude nesse procedimento licitatório e ele quer com certeza anular esta licitação. Você que sagrou-se vencedor vai ser chamado? Tem que ser chamado. Por quê? Porque vai ser a anulação de um ato que lhe beneficiava. O ato significa aqui o conjunto de atos coordenados em ordem lógica e cronológica, que é o procedimento licitatório, o procedimento administrativo de licitação, lhe beneficia e ele quer anular a licitação, portanto, como ele quer anular um ato que lhe causa um benefício, você tem que ser chamado para ter contraditório, para ter ampla defesa. Tudo bem, é isso que diz a súmula na primeira parte. Mas tem a segunda parte, e na segunda parte ela diz salvo, ou seja, não haverá contraditório, salvo significa não vai haver contraditório, não vai haver ampla defesa quando Éden. Salvo significa não vai haver contraditório, não vai haver ampla defesa quando, professor, não haverá que se falar em contraditório e ampla defesa quando da decisão puder, ou melhor, quando se tratar de ato de apreciação, quando se tratar da apreciação de legalidade de aposentadoria, de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Resumindo, quando o Tribunal de Contas ele estiver analisando a concessão inicial, o ato de concessão inicial de uma aposentadoria, reforma ou pensão, quando o Tribunal de Contas estiver analisando o ato de concessão inicial de aposentadoria, de reforma ou de pensão, não há que se falar em que, Éden? Não haverá que se falar em contraditório, não haverá que se falar em ampla defesa. Por que, professor? Neste caso, não haverá que se falar em contraditório e ampla defesa, porque, nesse caso, o Tribunal de Contas está participando da formação do ato. Então, imagine que você quer se aposentar, você quer receber uma pensão, você vai ser reformado. Ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. O ato vai ser inicial, não é uma revisão. Você vai, a partir dali, receber benefícios, não é? Ato de concessão inicial de aposentadoria, benefício por estar aposentado, reformado ou receber a pensão de alguma coisa, concessão inicial de aposentadoria, reforma, pensão. E o tribunal, no ato que vai inicialmente conceder a aposentadoria, reforma, pensão, anula. Não, esse ato de concessão inicial é ilegal. Esse ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão viola a Constituição.
Tem contraditório e ampla defesa? Não. Nesse particular não tem. Então, do ato de conceder, da apreciação da legalidade, é assim que diz a súmula, da apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, não há que se falar em contraditório e nem ampla defesa. Os alunos falam para mim, professor, logo com os velhinhos, por que coitadinhos, logo eles? Não, meus amigos, não é por causa dos velhinhos, não é preconceito, não. É porque, neste caso, nós estamos diante de um tipo de ato que em direito administrativo se classifica como ato queedem. Em direito administrativo se classifica como ato complexo. E o ato complexo é aquele único ato que depende de quê? De duas manifestações de vontade. De um lado, você tem a manifestação de vontade do poder público em querer aposentar o sujeito, por exemplo. Mas esse ato de aposentação, ele só se torna efetivamente perfeito. Este ato de aposentação, ele só se torna efetivamente perfeito e acabado com a manifestação do Tribunal de Contas. Então, eu não tenho como dar contraditório e ampla defesa na manifestação do Tribunal de Contas, porque, na verdade, ali o ato ainda não se aperfeiçoou. O ato ainda é imperfeito. O ato ainda é inacabado. E quando não tem ato praticado, não tem contraditório e ampla defesa. Esse é um tipo de ato especial. Esse é um tipo de ato complexo. E o ato complexo, eu repito, na tela, olhe lá, o ato complexo é aquele que traz o que, Éden? Lembre de chave. O que é chave? Ato complexo, X de complexo. X de complexo traz o que, Éden? X de complexo significa que você tem um ato e duas vontades, né? Você tem aqui o 0, 1 e o 2. 0 significa ato complexo, significa um ato e duas manifestações de vontade. Você tem que o ato complexo é aquele que traz um ato, porém duas vontades. O ato é só um, aposento, reformo, dou a pensão, mas a prática desse ato depende de duas manifestações de vontade. E uma delas, e a segunda, é a do Tribunal de Contas. Portanto, durante o processo de formação e aperfeiçoamento do ato, não há como se falar em contraditório. Durante o processo de formação e aperfeiçoamento do ato, não há como se falar em ampla defesa, não há como se falar em contraditório, não há como se falar em ampla defesa. O contraditório aqui é o chamado contraditório. Não é que nunca vai ter contraditório, mas ele fica para depois, ele é jogado para frente. E aí nós temos o chamado contraditório postecipado. Contraditório postecipado é aquele que fica para depois, joga para frente, mas não acontece naquele momento porque o ato está ainda em formação e em aperfeiçoamento. Como é que a gente resume tudo dessa súmula número 3? Se lhe perguntarem, tem contraditório e ampla defesa como regra nos processos que tramitam perante o Tribunal de Contas? Resposta tem. Nos processos que tramitam perante os Tribunais de Contas, assegura-se o contraditório e ampla defesa. Notadamente, quando a atuação do Tribunal de Contas resultar de anulação ou revogação de ato que beneficiava o interessado. Notadamente, quando a atuação do Tribunal de Contas ela importar em anulação ou revogação de um ato que beneficiava o interessado. Beleza, salvo, e aí você não vai ter contraditório, você não vai ter ampla defesa, salvo o que, professor? Salvo no ato de concessão, na apreciação da legalidade, salvo na apreciação da legalidade, do ato de concessão inicial de aposentadoria, de reforma e pensão. Apreciação de legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, não tem contraditório, não tem ampla defesa, beleza? Súmulas não caem não, despencam em prova, por isso esse esforço hercúleo, por isso todo esse atletismo intelectual para que possamos aqui espancar qualquer dúvida em relação a este tema. Meus amigos, venham comigo, close na tela, olhe lá, falamos aqui do contraditório, falamos aqui da ampla defesa, súmula 3, súmula 5, súmula 21, todas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, e chegamos aqui no nosso terceiro princípio. E o terceiro princípio consagra o que, Éden? O chamado princípio da instrumentalidade das formas. Instrumentalidade, o terceiro princípio, consagra a chamada instrumentalidade das formas. Para que você copie, segura um pouquinho na tela e você tem o que, Éden? O que significa o princípio da instrumentalidade? Significa que, mesmo que determinados atos do processo tenham uma forma pré-determinada, essa forma, meus amigos, ela só existe para alcançar o interesse público. Ou seja, o vício de forma é a rigor sanável. Nós temos que o vício de forma é a rigor sanável porque as formalidades do processo elas são meramente o quê?
instrumentais. Princípio da instrumentalidade das formas significa o que, professor? O princípio da instrumentalidade das formas significa que a forma no processo é apenas o que? Instrumental. A forma significa que a forma no processo ela é meramente instrumental. Meus amigos, pense naquele princípio. Existe um princípio do direito processual que é indispensável para a gente. Esse princípio é aquele que você tem que colocar naqueles 3 lugares. Você já sabe, né, quais são os 3 lugares. Na mente, no coração e na corrente sanguínea. Qual é o princípio? Não há nulidade se não houver prejuízo. Não é? Jamais se afaste desse princípio, porque ele vale para qualquer processo. Esse é um princípio básico do direito processual. Não há nulidade se não houver prejuízo. E isso decorre da instrumentalidade das formas. Na tela, olhe lá, o princípio de que não há nulidade se não houver prejuízo, ele é uma decorrência da instrumentalidade das formas. Por quê? Porque as formalidades, elas são meramente instrumentais. Elas existem para se alcançar o interesse público. Nem todo vício de forma faz com que o processo administrativo ele seja o que, professor? Desprezado, porque nem todo vício de forma vai causar prejuízo. A gente tem uma forma aqui que, em tese, é porque é a melhor forma para se proteger o interesse público, mas se essa formalidade eventualmente não foi implementada, porém, o não implemento dessa formalidade não tenha causado nenhum prejuízo, se o não implemento dessa formalidade efetivamente não tiver causado nenhum prejuízo, você lembra daquele princípio que eu coloquei na mente, no coração, na corrente sanguínea? Não há nulidade se não houver prejuízo. E as formas, elas são meramente instrumentais, são instrumentos para a tutela do interesse público. E se o desatendimento de um requisito formal não implicou em prejuízo ao interesse público, paciência, não há nulidade se não houver prejuízo. Isso significa princípio da instrumentalidade das formas. Beleza, meus amigos? Tudo jóia? Venha comigo, close na tela, olhe lá. Então, concluímos a instrumentalidade, dizendo que o vício de forma ele é, a rigor, sanável. As formalidades do processo elas são meramente instrumentais. Com certeza, o simples vício de forma não faz com que o processo administrativo seja viciado. Lembra que eu falei lá em Atos que normalmente os vícios dos atos administrativos, dos elementos do ato administrativo, que serão sanáveis para convalidação, para fins de convalidação, os vícios sanáveis serão aqueles que repousam sobre a competência e sobre a forma? É exatamente isso. Vícios que repousam sobre competência e forma, normalmente, se a competência não for de matéria e se for contra a pessoa, e se for em relação à pessoa não for uma competência exclusiva, o vício é o quê? Sanável. Vício de competência, vício de forma, normalmente são sanáveis. Porque pelo princípio da instrumentalidade das formas, a forma é um instrumento para se alcançar aquele objetivo de interesse público. Mas nem sempre, se houver vício de forma, haverá prejuízo. Não há nulidade se não houver prejuízo. Então, se não houve prejuízo, não há que se falar em nulidade. A forma é um elemento que mesmo viciado pode ser sanado. É um elemento sanável. O vício de forma, a rigor, é um vício sanável. Isso decorre da instrumentalidade das formas e do princípio de que não há nulidade se não houver prejuízo. Beleza? Vem comigo, close na tela, olhe lá. Além desse princípio, chegamos aqui no 4º princípio. No 2.4, nós falamos aí do princípio do informalismo. Já falamos oficialidade, contraditório, ampla defesa. Falamos aí do princípio da instrumentalidade das formas e chegamos aqui no princípio do informalismo. Informalismo era o nome de antigamente. Hoje esse princípio ele ganha um novo nome. E esse princípio passa a ser chamado o que, Éden? Informalismo ou simplesmente formalismo necessário. Informalismo ou formalismo necessário. Informalismo ou formalismo necessário. Quer dizer o que, Éden? Que o processo ele tem uma forma pré-determinada na lei, mas a forma só é obrigatória quando ela for necessária para garantir os interesses do cidadão. Só se pode exigir a forma que seja necessária a garantir os interesses e os direitos dos cidadãos. Meus amigos, existe uma máxima que tem que ser sempre lembrada. O processo é formal para o Estado, e informal para o particular. Isso tem tudo a ver com o princípio do informalismo, ou agora, eu acho que é tecnicamente mais adequado, mais atual, mais apropriado, falar não mais em formalismo, e sim informalismo necessário. E, com certeza, essa frase que eu acabei de proferir, ela tem tudo a ver, ela se relaciona diretamente com
com essa ideia do informalismo ou do formalismo necessário. Com a frase, Éden, o processo ele é formal para o Estado e informal para o particular. Por que o formal para o Estado? Porque o Estado, em respeito ao cidadão, o Estado, sob pena de violação dos direitos da pessoa, o Estado, no intuito de proteger os direitos e garantias, ele tem que observar formalidades. Mas o particular, em regra, não. Tudo que o particular fala pode ser reduzido a termo, ou seja, se o particular ele conseguir praticar os atos, ainda que ele não cumpra a formalidade, não tem problema. Se o ato ele consegue produzir os seus efeitos, vai valendo. Agora, o Estado não. O Estado tem que respeitar a formalidade, porque se o Estado atua de maneira informal, informalidade no âmbito do Estado significa violação do direito do cidadão. E essa, com certeza, não é amparada pelo direito. Daqui a pouco a gente volta falando mais especificamente sobre o princípio do informalismo ou do formalismo necessário. É rapidinho? Não sai daí, nós voltamos já já.